Querida igreja, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Vamos ler os versos 12 a 19. Está aí também na nossa tela, os irmãos podem acompanhar. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro falando, ele nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós temos nesse texto algumas orientações que o apóstolo Pedro nos traz sobre o sofrimento. E nós queremos falar sobre essas orientações nesta manhã. Hoje, dia 29 de março, várias igrejas estão orando, intercedendo e falando sobre a igreja perseguida. Então, esse domingo dedicamos a falarmos sobre a igreja perseguida. Nós podemos notar que a perseguição religiosa no mundo existe desde Abel e Caim. Sabemos que Caim matou Abel por causa da perseguição religiosa. E hoje, no nosso mundo, muitos cristãos continuam sendo mortos por perseguição religiosa. A perseguição, como nós temos visto, nunca se afastou da igreja. E certamente para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição, nos primeiros 4 séculos da nossa era cristã, nós vemos que a perseguição varreu a história eclesiástica. E ser perseguido parecia ser uma parte normal da vida cristã naquele tempo e nos nossos tempos de hoje. De acordo com o nosso site Portas Abertas, que falam muito sobre os cristãos perseguidos no mundo, Portas Abertas nos diz que hoje mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de perseguição, de oposição, como resultado da sua identificação com o Senhor Jesus Cristo. Vemos, portanto, que a história da igreja, desde o seu início, é regada pelo sangue dos mártires. Em nossa carta, nós acabamos de ler, Pedro está voltando a tratar deste assunto do sofrimento cristão diante da perseguição dos gentios, da perseguição do mundo. Devemos lembrar que o contexto de Pedro é um contexto de sofrimento, um contexto de perseguição. Nós estamos diante do louco do imperador Nero. E Nero estava prestes a explodir Roma, às expensas da igreja cristã daquela época. Pedro já tratou do assunto do sofrimento anteriormente e agora ele volta a enfatizar esse tema na sua carta, provavelmente diante de uma nova informação ou diante de uma nova fonte de sofrimento. Pedro quer enfatizar o assunto. Ele começa no verso 12 chamando os irmãos da igreja de amados. Pedro lembra que os irmãos que sofrem, eles são amados por Deus. E é fundamental, irmãos, queridos irmãos e irmãs, é fundamental nós lembrarmos que em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio às tribulações, nós continuamos sendo amados de Deus. Como então reagir diante do sofrimento que o mundo nos impõe? Pedro vai tratar de como nos comportarmos e reagirmos diante do sofrimento. Ele nos dá 4 orientações
E eu queria rapidamente falar sobre essas 4 orientações. O verso 12, acompanhem comigo na sua Bíblia. Ele começa falando: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A primeira orientação diante do sofrimento é não estranhar o sofrimento. Estranhar, achar estranho, ficar chocado, ser surpreendido. A Bíblia NVI fala: não se surpreendam. Se o sofrimento bater à sua porta, não se surpreenda. O que Pedro está dizendo é que o sofrimento é compatível com a vida cristã. Às vezes nós podemos achar estranho como que crentes fiéis sejam vítimas de tamanho sofrimento. Como pode um crente sofrer? Pedro, irmãos, deixa claro que nós sofremos não por fazermos algo errado, mas por termos fé, por causa da nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que estamos debaixo de castigo divino, mas por estarmos firmes na nossa fé e não atendendo aos apelos do mundo, nós seremos perseguidos. Pedro então explica o porquê dos nossos sofrimentos. Veja aí no versículo 12, inicialmente no nosso texto, ele fala de fogo ardente. Que fogo ardente é este? Esse fogo ardente, conforme nós vemos no versículo 14, são as injúrias que os crentes sofrem por parte dos gentios. E como nós também, irmãos, muitas vezes somos injuriados por causa do nome de Jesus. E em Pedro, os gentios estavam falando mal dos cristãos, estavam difamando os cristãos, estavam maldizendo os cristãos, estavam ameaçando os cristãos. E qual era a razão desse fogo ardente? Pedro explica, veja no texto, ele fala: destinado a provar-vos. O sofrimento nos prova, provar os crentes. O fogo prova a nossa fé, o sofrimento prova a nossa fé. O fogo, ele tem como características provar os metais preciosos, como um cadinho. Um fogo como comprovação. O fogo em alta temperatura, ele separa o metal precioso das impurezas. E Pedro já usou essa ideia na sua carta, lá no capítulo 1, versículo 7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Pedro fala, para que uma vez, 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então vejam, querida igreja, que as provas têm o sentido de fazer o cristão crescer, fazer com que a sua fé seja robustecida. A nossa fé é sempre provada. Se você é crente, se você tem fé em Jesus Cristo, a nossa fé é sempre provada. E Deus prova a cada um de nós para fazer aflorar em nós aquilo que tem de melhor. Satanás, ao contrário, prova as pessoas para fazer aflorar nas suas vidas aquilo que elas têm de pior. E a aprovação da nossa fé, ela revela quem somos. Quando somos provados, a nossa natureza vem à tona. Como reagimos diante do sofrimento? Notem que Pedro fala que há um propósito no sofrimento. Nada acontece por acaso. São os pagãos, são os ímpios que estão injuriando os cristãos, sim, mas nisto há o dedo de Deus. Por meio do sofrimento, Deus está trabalhando o caráter e a fé do seu povo, tornando-os mais maduros. E, irmãos, sabemos que as dificuldades existem para serem vencidas. Suportar o sofrimento nos dá a ideia de alguém que avança,
continua andando, continua indo adiante, mesmo em meio aos golpes que a vida nos dá. Em meio ao sofrimento, nós podemos saber que o Senhor estará conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolarão. Deus sempre estará conosco. Jesus, o bom pastor, ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E vejam, Deus estaria conosco nos pastos verdejantes, estaria conosco nas águas tranquilas e de descanso, estaria conosco nas veredas de justiça, estaria conosco no vale da sombra da morte, estaria conosco na presença dos nossos inimigos e estará conosco até o fim, até habitarmos na casa do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, irmãos, suportar o sofrimento não aponta para a derrota, mas para a vitória. Em meio às lutas, Deus nos diz: não desista, filho, suporte. Por isso Pedro fala para os cristãos: não se surpreendam diante do sofrimento. Esta é a primeira orientação de Pedro: não se surpreenda diante do sofrimento. Veja a segunda orientação, capítulo 4, versículo 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O versículo 14 repete o que está no versículo 12 e 13. Qual é a segunda orientação de Pedro para nós diante do sofrimento? É nos alegrarmos por causa das injúrias. Mas que coisa paradoxal! Como que eu posso me alegrar diante das injúrias? Nos alegrarmos. Pedro está ficando: não fique abatido, mas regozije-se. As injúrias aqui é a mesma palavra que aparece no Sermão do Monte, quando o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, versículo 11 e 12, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E, irmãos, como os profetas foram perseguidos? Quem eram os profetas? Homens santos, homens que viviam na presença de Deus, homens que falavam face a face com Deus, homens que ouviam audivelmente, de forma clara, a voz de Deus. Os profetas eram homens poderosamente usados por Deus, mas muitos deles foram martirizados, muitos deles foram perseguidos, muitos deles sofreram. E sofreram por quê? Porque eram profetas. Nós estamos hoje em uma sociedade hedonista, e esse texto, diante de uma sociedade hedonista, não faz sentido nenhum, ele não tem lugar, porque a nossa vida é orientada para o prazer e não para o sofrimento. Mas Pedro está dizendo que nós devemos nos alegrar na provação, não pela provação em si, mas pelos seus resultados. A forma como os cristãos devem reagir diante das provações é com alegria, com regozijo, como nos diz Jesus nas bem-aventuranças: regozijai-vos e exultai. Como entender essa resposta positiva que nós, como crentes, devemos ter diante do sofrimento? Ela está ressaltando o fato de que, para o crente, o fatalismo não é resposta. Deus, ele está agindo mesmo em meio a circunstâncias adversas.
E por isso nós podemos dizer que Deus é soberano na história. Se eu creio na soberania de Deus na história, eu posso me alegrar em meio aos sofrimentos. Eu posso dar graças a Deus por tudo. Eu posso ser perseverante e me regozijar em Cristo Jesus se eu creio num Deus soberano. Primeiramente, Pedro nos diz que o sofrimento não diz respeito à nossa falta de fé, nem mesmo se relaciona ao fato de estarmos sendo punidos por causa de algum pecado. Aqui, pelo contrário, é por causa da nossa fé que nós sofremos. E o sofrimento aqui, irmãos, ele tem um propósito, uma finalidade. É o meio pelo qual a nossa fé é testada no fogo da adversidade. A nossa vida pode ser purificada, fortalecida. É desta forma que a ideia das provações aqui, elas determinam se uma pessoa tem fé ou não. O que nos sustenta em meio à provação é a nossa fé. Em vez disso, nós sabemos que para aquele que tem fé, a fé do crente é fortalecida em meio ao sofrimento. Lembro-me aqui agora do apóstolo Pedro, novamente, e do apóstolo João. Pedro e João, no início do cristianismo, nutriam este sentimento, esta atitude, quando eles foram perseguidos por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Então nós temos Lucas relatando esse fato lá em Atos, capítulo 5, versículo 41, Lucas nos diz: e eles, os apóstolos Pedro e João, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa deste nome. Pedro, mais do que ninguém, sabia o que era sofrer por causa do Evangelho. Ele se regozijava. E agora então ele dá estas instruções à igreja. Em meio ao sofrimento, é a segunda orientação: louve ao Senhor. Regozije-se na presença do Senhor. Saiba que a sua fé está sendo provada e Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. A terceira orientação no nosso texto é que o sofrimento ele nos identifica com Cristo. Somos identificados com Cristo no meio do sofrimento. Veja aí o verso 13, nos diz: somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aqui, queridos, cruz e glória andam de mãos dadas. Perceberam? Percebem? Cruz e glória andam de mãos dadas. Não há glória sem antes passar pela cruz. A cruz e a glória na vida de um cristão são coisas necessárias. Sofrer como Cristo sofreu, menos, é claro, no que diz respeito ao seu sofrimento vicário, expiatório e propiciatório. Mas nós somos coparticipantes, nos diz Pedro. Assim como Cristo sofreu, ele foi injuriado, ele foi injustiçado, sofrendo como justo e inocente. Pedro diz: os cristãos também sofrem nas mãos dos gentios e dos pagãos. E novamente nós temos aqui um eco do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, Paulo falando sobre esse tema, ele nos diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Com Cristo nós sofremos. O sofrimento presente e a glória futura não são excludentes. Toda a vida cristã é um ato de nos identificarmos com Cristo, inclusive nos seus sofrimentos. Nós estamos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, estamos com os pés no vale, mas com o coração no céu. O sofrimento na terra
mas a glória no céu. E, irmãos, sabemos que se não houvesse o céu, se não houvesse futuro, não haveria sentido para o nosso sofrimento no presente. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8,18, continuando o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que bênção! Glória a Deus por isso. Santo Agostinho, gosto muito de Santo Agostinho, os irmãos sabem disso. No seu comentário de Salmos, Santo Agostinho nos diz: se na tribulação presente não nos consola a esperança do século futuro, perecemos. E é uma grande verdade. O que alinha os nossos pés nas veredas da justiça, enquanto estamos aqui na terra, é a nossa visão da glória, é a nossa perspectiva de futuro, e é a nossa visão do futuro que determina a forma como andamos e caminhamos no presente. O crente, ele já possui a glória de Deus, mesmo nessa era de sofrimento. A glória que há ainda de ser revelada, mas no momento ela se encontra invisível no coração do crente, mas na volta de Cristo será revelada em nosso corpo glorificado. Cristo, ele sofreu, padeceu, morreu na cruz, mas ele entrou na glória. E o mesmo acontecerá conosco, cristãos, crentes em Cristo Jesus. Esse, irmãos, é o maravilhoso motivo que nos consola em meio ao sofrimento e nos traz uma indizível alegria. Este sofrer e alegrarmos com o propósito do sofrimento e com a glória futura é uma prova da nossa salvação. Uma pessoa salva se comporta assim diante do sofrimento. Mas, em último lugar, a quarta orientação, terminando aqui o nosso texto, nós temos o Espírito Santo da glória de Deus, que nos ajuda a passarmos pelo sofrimento. Que bênção, irmãos! Pedro fala que nós temos a ajuda do Espírito Santo para passarmos pelos sofrimentos. Veja aí o que ele diz no verso 14. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre ti, sobre a vossa vida, repousa o Espírito da glória e de Deus. Ser injuriado pelo nome de Cristo era uma evidência de que o Espírito Santo de Deus repousava sobre aqueles crentes. Portanto, o fato deles suportarem o sofrimento, se alegrarem em Cristo, por estarem passando por essas dificuldades, era a prova de que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Vejam que aqui novamente Pedro nos mostra que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é alguém com dons espetaculares de milagres, de visões, de línguas, etc. Mas Pedro nos fala que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que, mesmo em meio às mais terríveis provações, mantém a sua fé em Jesus, se alegra em Jesus e seu Salvador, e pelas suas dificuldades, eles são provados, mas são vitoriosos. Quem não é regenerado, aquele que não tem o Espírito da glória de Deus, diante do sofrimento, ele se desespera, ele sucumbe, ele perde a fé, ele amaldiçoa Deus. Ou o sofrimento nos aproxima de Deus, ou o sofrimento nos afasta de Deus. Mas o verdadeiro salvo, ele se identifica com Cristo e ele tem a certeza que será um dia glorificado, estará na glória eterna. Quem é o Espírito Santo de Deus? É aquele que antecipa a glória futura no presente. O Espírito Santo de Deus é a garantia da nossa plena glória futura. E a minha oração, irmãos, nesta manhã, terminando a nossa mensagem, é que o Espírito da glória de Deus repouse sobre as nossas vidas,
nos ajudando em nosso sofrimento. Eu não sei qual é o seu sofrer, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas saiba que o Espírito Santo da glória de Deus repousa sobre a sua vida e Deus vai te fortalecer, vai te ajudar a passar pelo sofrimento e fazer de você uma pessoa vitoriosa. Lembrem-se dessas 4 orientações que Pedro nos fala. Primeira, não estranhe o sofrimento. Segunda, alegre-se por causa das injúrias. Terceiro lugar, o sofrimento nos identifica com Cristo Jesus. E em quarto lugar, temos o Espírito Santo da glória de Deus que nos ajuda no nosso sofrimento. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Shalom.